Olá a todos. Bom, nós sabemos bem que para uma empresa permanecer e poder optar pelo Simples Nacional, ela deve cumprir ali uma série de requisitos. E um desses e um dos principais motivos onde as empresas às vezes podem ou não optar pelo Simples Nacional é justamente a sua receita bruta. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os limites de receita bruta e trazer aí algumas dicas valiosas para você que está aí já preparando o planejamento tributário do seu cliente para o ano calendário seguinte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe Donadelli, eu sou contador e você está na FD Consultoria e Contabilidade. E o tema de hoje é justamente o limite de receita bruta para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Nós sabemos que existem outros requisitos, existem as atividades que são vedadas ao Simples, existe aí as questões relacionadas aos débitos tributários, ao excesso de despesa, e tudo mais. Só que hoje nós vamos falar um pouco do limite da receita bruta, porque ele é o principal fator aí que impede uma empresa de ser optante pelo Simples Nacional, na maioria dos casos em que nós vemos aí no dia a dia, né? Com a publicação da Lei Complementar 155/2016, que alterou a Lei Complementar 123 de 2006, o limite da receita bruta oferida pelas empresas para que elas possam permanecer no regime diferenciado de apuração, o Simples Nacional, passou a ser de 4.800.000 no ano calendário. Então vamos lá, né? Vamos lembrar ali que antes da publicação da Lei Complementar 155/2016, o limite anual para as empresas optantes pelo Simples Nacional ela era de 3.600.000. Com a alteração aí na Lei Complementar 155/2016, ela elevou esse limite anual. Então, a partir de 2016 já é comum, você já sabe o limite para que uma empresa, o limite de faturamento para que uma empresa possa continuar pelo regime diferenciado de apuração, o simples, é até 4.800.000 no ano calendário. Tá? E é importante aqui não confundir, não é questão da receita bruta oferida no ano calendário com a receita bruta dos últimos 12 meses. A gente sabe que isso aqui já é assunto mais do que esclarecido, só que eu gosto de sempre dar uma lembrada para que não haja confusão, principalmente com o empresário, em alguma conversa, em algum momento assim, tá? Então, a receita bruta oferida no ano calendário é a receita que nós estamos falando aí para definir a condição da empresa, se ela vai poder ou não optar pelo Simples Nacional, né? Então, se nós estamos no ano calendário de 2022, a receita bruta para o ano calendário de 2022 não pode ultrapassar 4.800.000. A partir do momento que ultrapassa, ela não poderá mais optar pelo regime do Simples Nacional. E a receita bruta dos últimos 12 meses, a chamada RBT12, ela é utilizada para o cálculo da alíquota efetiva da alíquota do imposto, né? A alíquota que vai ser aplicada sobre a receita do mês para chegar ao valor do imposto a ser recolhido. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O nosso cuidado sempre é a receita bruta do ano calendário, janeiro a dezembro. O ano calendário inicia em janeiro, termina em dezembro. No caso de empresas que são constituídas durante o ano calendário, ou seja, uma empresa que foi aberta agora em maio, em junho desse ano de 2022 até dezembro de 2022, devemos verificar o cálculo proporcional da receita bruta, pois a receita bruta ela é proporcional ao tempo em que a empresa abriu. Então, abri empresa em dezembro, eu posso faturar 4.800.000, que ano que vem eu não vou sair do Simples. Não é bem assim. Tem de ser feito esse cálculo proporcional, vai pegar o valor dos 4.800.000 e vai dividir ali por 12 e multiplicar pelo número de meses, né, de constituição da empresa. Então, a empresa abriu em junho, de junho até dezembro nós temos ali 6 meses. A receita bruta do ano calendário permitida para essa empresa vai ser 4.800.000 dividido por 12 vezes 6, ok? Mas a empresa ultrapassou o limite. Agora, o que eu tenho que fazer? Estamos aí no meio do ano calendário e a empresa ultrapassou o limite da receita bruta anual. O que deve ser feito? Então, ao ultrapassar o limite da receita bruta no ano calendário, nós vamos ter aí duas situações que vai acontecer, que é ela ultrapassar o limite dos 4.800.000, mas não oferir mais do que 20% desses 4.800.000, ou ela oferir mais do que 20%, né? O chamado limite proporcional. Então, nós vamos ter essas duas situações. A situação número 1, se o excesso da receita bruta não ultrapassar o limite proporcional de 20%,
20% de quê? De 4.800.000. A empresa estará excluída do Simples Nacional a partir do início do ano calendário seguinte. Então veja só aqui como é importante essa definição. A partir do momento que a empresa ultrapassou os 4.800.000 no ano calendário, ela já vai ser excluída do Simples Nacional. Ponto final. A determinação agora é quando. Aí nós vamos ter duas situações. Mantendo ela não ultrapasse o limite proporcional dos 20% sobre 4.800.000, que dá 960.000. Não ultrapassando esse limite proporcional de 20%, ela vai ser excluída só no primeiro dia do ano calendário seguinte. Então, digamos que até dezembro, não é agora no mês de agosto, a empresa já ultrapassou o limite dos 4.800.000, mas até dezembro ela tem uma receita de 5.200.000, ela não ultrapassa os 20%. Então, até no mês de dezembro, ela permanece no Simples Nacional, recolhe o seu imposto pelo Simples, existe um percentual na majoração de alíquotas, mas não sai do Simples até o fim do ano calendário. E a partir do 1º de janeiro do ano seguinte, é comunicada a sua exclusão. E ela passa a ser regime normal, tá bom? Na segunda hipótese, a empresa ultrapassou os 4.800.000 no mês de agosto. No mês de outubro, ela ultrapassou o limite proporcional de 20%, ou seja, ela oferiu mais 1 milhão. Entre agosto e outubro, ela já chegou a uma receita bruta anual de 5 milhões. Vamos lá, 5.900.000, 6 milhões, ela ultrapassou os 20%. O que acontece? A empresa está excluída do Simples a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do fato, né? A partir do momento em que ela foi excluída ali do Simples Nacional. E uma atenção especial aqui, no caso de empresas que foram constituídas durante o ano calendário, tá? Então, ó, para as empresas que estejam no decurso do ano calendário de início da atividade, ultrapassar o limite proporcional de 20%, ela será excluída do Simples Nacional com efeitos retroativos à data de início das atividades. Então, vamos lá, a empresa está no seu primeiro ano calendário de atividade, início. Então, vamos lá, ela abriu aí dia 10 de janeiro essa empresa. E no mês de junho, ela ultrapassou os 4.800.000. Não passou ainda do limite proporcional, continua lá na regrinha, a partir do primeiro dia do ano calendário subsequente, né? A partir de 1º de janeiro de 2023. Porém, chegou agosto agora e ela ultrapassou esse limite proporcional dos 20%, ou seja, além dos 4.800.000 até junho, ela já fez também 4.800.000 mais 960.000, ela ultrapassou os 20%. Ela é excluída na data de início das atividades, retroage lá dia 10 de janeiro, e não a data onde ela ultrapassou os 4.800.000, tá? Então tem que observar essa situaçãozinha aqui, porque ela acontece para empresas que estão aí no seu primeiro ano de atividade. Aconteceu, passou os 20%, retroage lá no primeiro dia, refaz toda a apuração como empresa normal, vai ter que optar ali lucro presumido, lucro real, refaz tudo, recolhe com juros e multa para poder ajustar a situação. Beleza? Bom, e agora eu quero falar um pouquinho do sublimite estadual e municipal, porque isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente está falando com relação, fazendo estudos aí de um planejamento tributário para o nosso cliente, tá? Às vezes acaba que isso passa um pouco desapercebido e isso pode atrapalhar e muito, pode aumentar a carga tributária de uma maneira um tanto quanto incômoda, tá? Então nós precisamos observar que os sublimites estaduais e municipais, eles são menores do que o limite federal, tá? O limite federal da Receita Bruta, como nós falamos aqui, a Receita Bruta do ano calendário é 4.800.000, mas os sublimites estaduais e municipais, ou seja, para efeito de recolhimento de imposto estadual e imposto municipal, ICMS e ISS, ela vai respeitar aqui o que está escrito na cartilha, ó, 3.600.000 quando o PIB desse estado, dessa unidade federada, for superior a 1% e 1.800.000 quando for inferior. Tá? Esse 1.800.000 quando for inferior e que a empresa também optar, né, que a empresa não, desculpe, que a unidade federada optar por esse caput aí, né, no artigo 19, tá? Então você tem que observar qual estado que você está, se o estado ele tem um PIB superior ou não a 1% e dar uma verificada na legislação dele
para que você possa determinar aí corretamente qual é o sublimite estadual e o sublimite municipal dessas empresas que você vai cuidar, tá? Isso é muito importante porque você vai fazer todo um planejamento tributário. Então você imagine, por exemplo, você pegar uma empresa, vamos supor, por exemplo, do ramo de comércio de roupas, uma empresa que está crescendo, é um ramo que vende muito bem. E a gente sabe que, em regra geral, esse ramo não faz parte ali, as mercadorias não são muito do segmento de substituição tributária, então teriam que recolher o ICMS. Recolhe lá no DAS, tranquilo. Porém, essa empresa está crescendo e você conversando com o empresário, você acaba não observando, não comentando sobre o sublimite e diz para ele, não, ó, o limite é 4.800.000, tá tranquilo, cara, toca o barco. E a empresa começa a crescer, começa a vender, dá certo, abre uma filial, começa a vender na internet, faz alguma coisa que começa a dar muito certo. E de repente, no decorrer do ano calendário, a empresa dele ultrapassa os 3.600.000, né? Acontece, normal. A partir do momento que isso acontece, a empresa não pode mais fazer o recolhimento do ICMS no DAS como uma empresa optante pelo Simples Nacional. Ela passa a ser, em âmbito estadual, uma empresa regime normal, tá? Ela pode continuar com os impostos federais pelo Simples tranquilamente, mas em âmbito estadual não. Então, observar aí as empresas que estão próximas aos 3.600.000, né, para quem aí reside em estados e cuida de empresas de estados cujo sublimite estadual seja 3.600.000, municipal também, no caso de empresas prestadoras de serviço, e 1.800.000 quando for aí estados e municípios com relação a esse PIB inferior a 1.800, tá? Então, como é que funciona, ó? Caso a empresa, no decorrer do ano calendário, ultrapasse o limite estadual ou municipal, não poderá recolher o ICMS ou o ISS diretamente no DAS. Deve fazer o recolhimento pelo regime normal de apuração. Então, para fins tributários no estado ou no município, a empresa ela é normal. Âmbito federal, ela pode ficar no simples, mas estadual ou municipal vai ser regime normal. Como é que funciona então o excesso de receita bruta com relação ao sublimite estadual municipal? Então, lá no artigo 20 da Lei Complementar 123/2006, ele traz como fazer a partir do momento que a empresa ultrapassa aí o sublimite estadual municipal, tá? E ele segue basicamente a mesma regrinha do federal, né? Então, no caso, quando a empresa tiver um excesso de receita bruta com relação ao sublimite estadual e ela não ultrapassar o limite proporcional de 20% de 3.600.000 ou de 1.800.000, ela vai recolher o ICMS ou ICS pelo regime normal a partir do início do ano calendário seguinte. E para as empresas que ultrapassarem esse sublimite de 20%, os 20% de 1.800.000 ou 3.600, passou além do sublimite mais os 20% do limite proporcional, passa a recolher ICMS ou ISS pelo regime normal a partir do mês subsequente. Então a gente tem que observar isso aqui pelo simples fato de que a empresa sendo encarada como regime normal em âmbito estadual ou municipal, além do recolhimento do imposto pelo regime normal, ou seja, tem que respeitar o princípio da não cumulatividade, vai ter crédito nas compras, vai ter o débito na saída, vai ter que verificar as questões de alíquotas interestaduais, das alíquotas quando for mercadoria importada para venda interestadual, o DIFAL do e-commerce, nesse caso, a empresa sendo encarada como regime normal aqui em âmbito estadual, mesmo que ela seja simples em âmbito federal, ela tem que fazer o recolhimento ali, tá? Tem que fazer o recolhimento. Então, são questões que nós devemos observar e, claro, para fins ali da parte estadual, essa empresa ela é encarada como regime normal. Então, está no estado, tem que apresentar FD e ICMS, tem que apresentar a GIA, tem que apresentar a DIME lá, as empresas normais. Essa empresa, mesmo sendo Simples Nacional em âmbito federal, em âmbito estadual ela não é. Então, ela tem que fazer a apresentação
dessas declarações acessórias e respeitar ali o que diz o regulamento do ICMS do Estado, tá bom? Então tome cuidado quando for fazer planejamento tributário para empresas do comércio, para empresas prestadoras de serviço, preste atenção também ao sublimite, deixe o empresário ciente de que isso pode acontecer. A gente sabe que já, a partir do momento que a empresa já tem uma receita acima de 2 milhões, que ela já começa o percentual, né, a alíquota efetiva do DAS dela passa, né, de 9%, já não, talvez já não seja tão vantajoso para ela permanecer no Simples Nacional, mas nós devemos também estar conversando e deixar o empresário ciente dessas situações, né, que existe a questão do limite federal, mas também tem o sublimite estadual ou municipal. Ultrapassando, pode mudar muito. Então, o que pode acontecer, né? Pode ter uma carga tributária muito alta caso isso aconteça de maneira despercebida. Então, isso significa que a empresa poderá permanecer no Simples Nacional em âmbito federal, mas em âmbito estadual ou municipal terá o tratamento como uma empresa de regime normal de apuração. O valor de ICMS e ISS serão excluídos do DAS, restando apenas os tributos federais. Pode acarretar em aumento considerável da carga tributária. Você imagina uma empresa que já ultrapassou os 3 milhões e 600, por exemplo, nós podemos falar aí que talvez lá no DAS a carga tributária dela dos impostos federais, dos tributos federais, já seja ali uma 8, 9%, né? Vamos pensar numa empresa comércio, por exemplo, ela passou ali desses 3 milhões e 600, pode ser que os tributos federais lá no DAS cheguem a 8, 9%. E daí você soma isso com a carga efetiva do ICMS no regime normal, que pode ser acima de 6%, dependendo do tipo da atividade da empresa, ela tem um salto, né? Uma margem efetiva aí muito grande, porque no Simples Nacional até os 3.600 ali, antes dela ser excluída em regime no âmbito estadual, ela poderia estar numa média aí de 9 a 11, 12% a faixa dela da alíquota. Saiu em âmbito estadual, a carga do ICMS fica mais alta no regime normal do que como era lá no DAS, isso resulta num aumento aí tributário. Ainda mais se você pensar que essa empresa, muitas vezes, num regime como um lucro presumido, o imposto federal dela, os tributos, eles partiriam de 5,93% e vão ficar lá no DAS pelo excesso, pela alta, né, da receita, porque no DAS a alíquota ela é conforme a receita bruta, então quanto mais receita, mais imposto, né, ela é proporcional sempre crescente, né? Ficaria muito mais alto que 5,93%. Então, por isso que tem que observar essa questão para não correr ali, não deixar o cliente incorrer no risco de cair no excesso do sublimite da receita estadual ou municipal, tá? Então é isso, são esses os aspectos principais aí que eu queria falar um pouco com relação aos limites da receita bruta para as empresas optantes pelo Simples, falar um pouco aí da parte do sublimite estadual e municipal, que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente ao fazer um planejamento tributário para um cliente, porque às vezes pode acabar dele ultrapassar esse sublimite e incorrer aí numa carga tributária um pouco indesejada, né? E se não fica tudo muito claro, se não fica tudo bem explicado, acaba gerando às vezes um desgaste desnecessário aí com o cliente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe e tendo dúvida pode mandar aqui nos nossos comentários, pode deixar sua sugestão também. Muito obrigado a todos e fui!